Olhando essa imensa fila que se formou para a despedida em Montevidéu, a gente tenta responder a uma pergunta. Afinal, qual o testamento político de Pepe Mujica para o Uruguai e o mundo? Ele mesmo deixou uma pista que está estampada aqui nas camisetas e nos cartazes. No me voy, estou chegando. Ou seja, eu não vou embora, eu estou apenas chegando. Ele aponta para o futuro. De certa maneira, Pepe Mujica pode se transformar num símbolo quase tão forte como foi Che Guevara no século XX, com uma diferença, né? Era difícil ser Che Guevara, um guerrilheiro, heróico. Já o Pepe Mujica, você olha para ele, para a trajetória de Pepe e pensa assim, eu também posso lutar e viver da maneira como ele fez. Eu não hago uma apologia da pobreza. Estou contra a frivolidade e contra a tonteria. Tenía una sencillez para hablar y decir las cosas que a la gente le gustaba eso. Creemos que deja un pensamiento importante, que es que podemos vivir con lo sencillo y con lo humano. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana. Es un referente para todos, jóvenes más que nada, por la rebeldía. A todos siempre nos daba como esa enseñanza de nunca dejarse caer y como que siempre hay una salida. Es bueno en la vida recordar que nadie es más que nadie y saber que gobernar es construir equipos. Él siempre fue humilde, nunca se puso arriba de los demás, siempre se puso igual, aunque haya venido al Senado, que haya sido presidente. Nada más importante que cuidar la economía, pero nada más importante que nos tenemos que acordar de los que han quedado al costado del camino. Creo que el Che Guevara es un referente solamente para la izquierda. Y yo pienso que Mujica puede convertirse en un referente mucho más transversal a las sociedades modernas. No se pueden respaldar en una figura sola. Hoje a gente pode dizer que Pepe Mujica pertence à humanidade. Uma pessoa como Pepe Mujica não morre. Pepe presente sempre. Y la lucha continúa. Lo que podemos es trabajar de buena fe, no para nuestra conveniencia, sino para la conveniencia del pueblo. Y los que no tienen amor a su pueblo, que se dediquen a otras cosas. Homem sem meias palavras, avesso à ostentação e à pompa dos cargos de poder. Mujica, a princípio, assustou alguns. Mujica era alguien muy criticado en Uruguay. Generalmente desalineado, con ropa vieja, hablando de una manera muchas veces vulgar. Y siempre le aconsejo, equivocarse se van a equivocar, pero no hagan las cagadas en nuestro tiempo, tienen que ser novedosos en las cagadas. A muchos uruguayos que estaban acostumbrados al político más académico, les chocaba mucho esa forma de presentarse. Mas aquele jeito direto e sincerão se provou um trunfo num universo político marcado pela formalidade e o protocolo. E ele ganhou o coração de muitos. No, seguridad no. Una persona normal, te saludaba, pasabas por al lado de él como un vecino acá, no. A austeridade pessoal de Mujica não era da boca para fora. Como presidente, doou quase todo o salário em benefício de obras sociais. A política não é uma profissão para hacer plata, para enriquecerse. El que quiera enriquecerse es bueno que vaya al comercio, a la industria y que pague impuestos. Que él vivía prácticamente sin nada, o sea, donaba todo su salario como presidente de la República para la gente, cosa que siempre pedimos que se acuerden de la gente, y él lo hacía muy bien. Creo sí que Mujica tuvo un gran éxito en comunicar una idea que es bonita, es justa y es útil para la humanidad. Estamos rodeados de líderes negativos, líderes que definen su capital político, su capital de influencia por oposición a los demás. El sumum de ese liderazgo negativo que estamos viendo es el presidente de los Estados Unidos. Bolsonaro en Brasil hace exactamente el mismo movimiento. Milei aprovecha esa grieta que hay en Argentina para definirse en oposición a los demás. El éxito en política es lograr encolumnar a las personas
detrás de un proyecto, aun si las personas no están de acuerdo, que por lo menos respeten el camino que la mayoría toma. Y yo creo que eso Mujica lo logró. Por eso te hablo de un liderazgo positivo que contrasta con lo que estamos viendo en el mundo. Me encanta la política, pero más me encanta la vida. Fora do Uruguai, a imagem de Pepe Mujica ficou muito associada a esta fase final da vida dele. Um veterano da política, um líder com um discurso humanista. Mas na juventude, ele foi um guerrilheiro que atuava de armas na mão. Os tupamaros sempre disseram que o objetivo era causar o menor número possível de vítimas. E Mujica contava que jamais matou ninguém numa ação armada. Mas ele mesmo sofreu as consequências desse tipo de atuação. Em março de 1970, Mujica saía de uma reunião com mais 2 militantes e decidiu parar no bar que existia aqui nessa esquina para tomar um trago. Ele já estava na clandestinidade, foi reconhecido. A polícia chegou e houve troca de tiros. Mujica foi atingido no abdômen. Uma bala perfurou o baço, que teve que ser retirado numa cirurgia de emergência. O guerrilheiro sobreviveu a esta e a várias outras situações limite ao longo da vida. Estamos con Pepe y otros compañeros reunidos estudiando una operación. Pepe me dice, mira, tengo mucha hambre, vos vení. Yo conozco un boliche acá, él ya era clandestino. Podemos comer un asado ahí. Pero había alguien que trabajaba en la policía, lo detectó, llamó a la policía y tuvo una balacera que nos dieron, se lo llevaron así. Os Tupamaros eram um grupo guerrilheiro conhecido pela ousadia, pelas ações espetaculares. Chegaram a tomar de assalto uma cidade inteira no interior do Uruguai, a cidade de Pando. Dessa ação participou Pepe Mujica. Roubaram bancos, cassinos, subtraíram centenas de armas de um quartel da Marinha aqui em Montevidéu. Mas uma das ações mais incríveis aconteceu exatamente nesse ponto, no presídio de Punta Carretas. O lugar hoje foi transformado num shopping center de luxo. Daquela época sobrou só o portão principal. Atrás desses muros cumpriam pena presos políticos. Em setembro de 1971, mais de 100 militantes tupamaros conseguiram escapar, cavando um túnel de dentro para fora. Esconderam a terra em sacolas dentro das celas. Chegaram a levar cimento contrabandeado aí para dentro para reforçar a estrutura. A operação toda levou mais de um mês. E quem é que comandou tudo? Pepe Mujica, que estava preso em Punta Carretas depois de ter sobrevivido ao tiroteio no bar. Do lado de fora, eles tiveram apoio de militantes que ocuparam uma casa onde saiu o túnel. Uma dessas militantes era a jovem estudante Lucia Topolansky. Foi exatamente na noite da fuga que Mujica conheceu Lucia, aquela que seria sua parceira de luta, de ideias, companheira da vida toda. Pero menos mal que la encontré a Lucía, porque si no sería un desastre. Após a redemocratização do Uruguai, Lucia brilhou em sua própria carreira política. Foi eleita senadora e chegou a ocupar a vice-presidência da República, mas sem nunca deixar de se ver principalmente como militante política. A diferença que eu tenho com as outras señoras que ocuparon este lugar es que yo soy una militante política en actividad. Yo a las mujeres siempre les recomiendo luchen. Pepe Mujica e Lucia não tiveram filhos, mas passaram os últimos anos da vida cuidando de outros seres, árvores, flores, animais, que dividiam espaço com o casal na pequena chácara aqui no Rincón del Cerro, a 30 minutos do centro da capital. O líder uruguaio tinha uma ligação muito forte com a terra. E não era só discurso de reforma agrária, era uma questão pessoal. A família dele vinha do interior. A mãe cultivava flores. Tudo isso marcou a vida do menino Pepe. Quando saíram da cadeia, Lucia e Mujica realizaram o sonho de comprar uma terrinha.
foi a duras penas. A chácara fica aqui, atrás destas árvores. Como em tudo que fazia o casal, a política acabou se misturando com o sonho particular. A chácara virou um ponto de peregrinação de chefes de Estado, jornalistas, líderes sociais e principalmente jovens que queriam ver de perto o velho líder uruguaio. Uma força simbólica muito grande, um ex-chefe de Estado que cultivava a terra com as próprias mãos. A imagem valia muito mais do que toneladas de discursos ou manifestos políticos. Me gusta la tierra, me gustó toda la vida, porque me crié en una chacra, porque adoro la naturaleza. Y bueno, yo pienso entretenerme hasta la muerte en esas cosas. El Pepe es hijo de inmigrantes que tenían una chacra y plantaban flores y las vendían, digamos, en un suburbio en Paso de la Arena, de gente que venía del campo y se instalaba en un pequeño terreno, una pequeña chacra. Él fue un floricultor, fue un político que cultivaba flores, esa es la realidad. Él vivía en el campo. Nos últimos anos, visitei várias vezes o Uruguai, não a passeio, mas como pesquisador, recolhendo documentos e livros para minha tese de doutorado. O tema: as relações entre a esquerda e o nacionalismo na América Latina. Os Tupamaros, grupo guerrilheiro que Pepe Mujica integrou, foram parte importante dessa investigação. Uma das coisas que eu descobri durante a pesquisa é que aqui no Uruguai existe uma disputa de projetos nacionais. Isso há muito tempo. É como se houvesse duas identidades frente a frente. Uma parte da sociedade se vê como cosmopolita, olhando para fora, como herdeira da cultura europeia. Isso a gente percebe inclusive aqui, olha, na urbanização de Montevidéu. Mas outra parte do Uruguai prefere olhar para dentro, para o campo, em busca de um país mais autêntico, a cultura dos gaúchos, como eles falam. Durante muito tempo, a expressão política desta segunda vertente foi o Partido Nacional, os Blancos, como os uruguaios chamam, um partido de direita. Mas a partir da segunda metade do século XX, a esquerda uruguaia resolveu encampar estas ideias, a busca da tradição, a luta pela terra em nome da libertação nacional. Pepe Mujica também é filho desse movimento. Desde o século XIX havia apenas dois partidos no Uruguai. Os Blancos, ou Partido Nacional, com mais apoio no interior, eram liderados por caudilhos tradicionais. Defendiam o hispanismo católico e as tradições dos gaúchos. Já os colorados, fortes na capital, tinham apoio das classes médias e da burguesia e apostavam num discurso de modernização. Eram duas identidades em choque e esses dois países se enfrentaram em guerras civis sangrentas. No começo do século XX, os colorados se consolidaram no poder, sob comando do presidente José Bachí Ordóñez, que modernizou o Uruguai, dando ao país uma face mais europeia. Os uruguaios tinham orgulho de se apresentar como a Suíça da América do Sul. Organizaram e ganharam a primeira Copa do Mundo em 1930. Na pesquisa para o doutorado, eu descobri que esse modelo entrou em crise no fim dos anos 50, quando protestos sociais explodiram no campo, revelando que havia outro Uruguai, pobre, escondido. A partir de ahí, se produce una acción de los cañeros que organiza Raúl Sendín y toman la administración de una empresa, le copan el local. Lo que reclamaban es que los salarios se los pagaran en dinero. ¿Te das cuenta? Lo que reclamaban era un sistema básico que les cubriera la salud. Entonces, aunque no había dictadura, hubo policía y ejército en la calle, y la patronal con ellos, para liquidarlos, para aniquilarlos, porque iban armados a guerra. Con Raúl Sendín nos habíamos encontrado en una huelga de peones arroceros en 33. Entonces vimos una realidad que era
Para los montevideanos, para la clase media inexistente, pobreza infinita. Eso también es Uruguay. Vivíamos con el espejismo de que nos habían diagnosticado la Suiza de América. Durante casi 50 años, el mundo nos vio como una especie de Suiza. En realidad, en lo económico, fuimos hijuelos bastardos del Imperio Británico. Plantadores de cana realizaram marchas de protesto em direção a Montevidéu, assustando as classes médias da capital. Greves urbanas também pipocaram, levando a elite uruguaia a apostar em governos autoritários e repressores, ainda que eleitos pelo voto. Foi nesse contexto que a guerrilha de esquerda ganhou força nos anos 60. De início, era um grupo para dar apoio armado às reivindicações de trabalhadores. Logo, adotaram o nome de Movimento de Libertação Nacional, Tupamaros. Era uma esquerda que pregava a revolução, mas se voltava também para o passado, retomando a figura de um dos heróis nacionais uruguaios. O enorme monumento de pedra domina completamente a cena, na esplanada cívica de Montevidéu. A figura de José Artigas sobre o cavalo surge emoldurada ao fundo pela sede da Presidência da República. Não há outros personagens homenageados na Praça da Independência. Artigas é o símbolo máximo, o pai da pátria. Quando comandou as guerras pela independência lá no início do século XIX, Dom José Artigas era mal visto pela elite agrária da região. Isso porque, no curto período em que exerceu o poder, Artigas assinou uma lei de terras, considerada muito avançada para aquela época. Ele propunha a divisão das grandes propriedades, a distribuição das terras para os mais pobres. Artigas lutava ao mesmo tempo contra a coroa espanhola, contra os luso-brasileiros que fizeram uma intervenção aqui na região do Uruguai e contra os vizinhos de Buenos Aires. Ao lado dele estavam homens e mulheres pobres do campo, mestiços com sangue indígena. Eles eram chamados de forma depreciativa de os Tupamaros de Artigas, numa referência aos povos originários da América Latina. Mais de um século depois, os guerrilheiros de esquerda resolveram assumir esse nome, Tupamaros, para dizer que eram os continuadores das lutas de Artigas. Dessa vez, em vez das lanças do século XIX, usavam fuzis. Entre os guerrilheiros Tupamaros estava José Pepe Mujica. Os Tupamaros reuniram militantes que vinham do tradicional Partido Socialista Uruguaio. Era o caso de Raul Sendic, principal líder guerrilheiro, que tinha ficado conhecido por organizar as marchas dos plantadores de cana até Montevidéu. Compañero Raúl Sendic! Los que formaban parte de la organización no pasaban por la experiencia política que habíamos pasado nosotros. Sendic era miembro del Comité Nacional del Partido Socialista, por ponerte um exemplo. Mas também havia gente que vinha de pequenas organizações de esquerda. Era o caso de Mujica, que era filiado a um grupo maoísta a favor da China comunista. El Pepe venía de China por su organización que había estado ahí. Es el único uruguayo que estuvo con Mao Zedong. Su primera experiencia política la hace con el movimiento, que es otras leyes, otra visión, otro pensamiento, no pasan por la necesidad de discutir y de acordar, que es a essência da política. Todos aqueles jovens buscavam um caminho novo para escapar dos modelos importados de fora. A revolução dos Tupamaros tinha que ser ao modo uruguaio. A definição correta de lo que fuimos en aquel período era movimiento político en armas. El planteo de que íbamos a tomar el poder por asalto, eso no existe. Depois da fuga espetacular pelo túnel em Punta Carretas, que nós já narramos aqui, Mujica foi preso de novo. Escapou outra vez, até que em 1972 veio a prisão definitiva. O governo a essa altura era ainda constitucional,
mas o tratamento dado aos opositores já não devia nada a ditaduras sangrentas. No total, foram quase 15 anos na prisão, a maior parte deles passados na solitária. Me inventé 1000 cosas para tratar de subsistir. Lo peor fueron los 9 años de soledad, de los cuales tuve 7 que no me dejaban leer. Tuve momentos muy malos, me estaba trolando un poco. Mujica decía que él nunca hubiera sido quien era si no hubiera estado consigo mismo en la cárcel. No, yo nunca me arrepiento de lo que haber vivido. Porque si no hubiera vivido eso no hubiera aprendido tanto. Y en la vida se aprende mucho más del dolor y las derrotas que de la bonanza. Em 1973, com o apoio do Exército, o presidente Bordaberry dissolveu o Congresso e deu início à ditadura que duraria quase 12 anos. Na prisão, Mujica foi convertido em refém dos militares, junto com outros líderes tupamaros. Entre eles, o dramaturgo e poeta Maurício Rosenkoff. Um dos últimos sobreviventes daquela geração guerrilheira, Rosenkoff deu uma entrevista especial para o ICL. Éramos rehenes, a 3 dirigentes, al Ñato, Fernández Huidobro, al Pepe Mujica y a mí. Nos convirtieron en rehenes, lo que quiere decir que ya no éramos presos comunes o presos políticos. Cualquier hecho que ocurriera afuera nos fusilaban. Tenía como una persecuta, sentía un dolor en el oído. Me mandaron al hospital militar y ahí vino una psiquiatra a verme, que cuando yo la vi dije, bueno, ahora estoy frito con esta, porque estaba más. Era un cuadro lastimoso, una mujer me dio como una receta de pastillas, yo las tiraba todo. Pero lo que conseguí que me autorizaron a leer libros de ciencia. Y ahí me puse a repasar bioquímica, liceo, física, todo lo posible y escribir. E saí del poço. O fim da ditadura uruguaia veio em 1985. Mujica e os companheiros de MLN ganharam finalmente a liberdade. Nunca dudei que quando sair eu ia seguir militando. Mujica continuou na militância política e ajudou a reorganizar a Frente Ampla, que reúne várias forças de esquerda. Os ex-tupamaros se agruparam em torno do Movimento de Participação Popular, o MPP. O primeiro cargo de Mujica foi de deputado em 1995. No primeiro governo de Tabaré Vázquez, ele virou ministro da Agricultura e Pecuária. E em 2010, 25 anos depois de sair da prisão, chegou à presidência da República. Y sé que tengo que pelear hoy por la integración de este país, por todos y con todos. ¿Pero imaginaba que su compañero llegaría a ser presidente de la República? Mirá que tuvimos fantasías, pero esto ni por ahí se nos hubiera imaginado. Rompe todas las reglas del sentido común. Por supuesto que durante las campañas y durante toda su vida a Mujica le cobraron el hecho de haber tomado las armas durante un periodo democrático en Uruguay. Él, de todas maneras, no buscó ni justificarse ni vengarse. Mis errores, en parte, son hijos de mi tiempo. Obviamente los asumo, pero hay veces que me grito con nostalgia, ¿quién tuviera la fuerza de cuando éramos capaces de abrevar tanta utopía? Hoy yo diría que su figura, en la mayoría de los uruguayos, superó esa cuestión. Las estadísticas muestran que incluso quienes no lo votaron, le tienen simpatía. Él era un político con mayor popularidad que la cantidad de votos que lograba reunir. Nunca lo voté a él, pero lo he conocido personalmente y es como dice la gente, todo el mundo va a estar en desacuerdo con una guerrilla armada, más si estábamos en democracia, pero
La conversión que el hombre tuvo no la tiene cualquiera. Eso es una grandeza de espíritu. Yo no soy muy cristiana, pero reflexiono y digo que él, aunque nunca haya dicho que tenga una religión ni nada por el estilo, yo creo que él vivió con las enseñanzas de Cristo. Quizá en el fondo soy un hombre de fe. Si me preguntás por qué, la fe não tem explicação. A era Mujica ficou marcada por avanços na agenda progressista, com a legalização do aborto, das uniões homoafetivas e a regulamentação do mercado de cannabis. Lo que nosotros aquí en Uruguay llamamos de agenda de nuevos derechos, ninguna de esas ideas fue de Pepe Mujica. Las dejó fluir y las apoyó porque entendió el cambio del mundo, practicó la cercanía. Pero tenía que venir hoy acá, por lo que simbolizan ustedes, porque tengo fresco en mi retina la primera mateada con 20 y pico, y ahora me encuentro con una multitud. Desde que los miembros del MLN Tupamaros salen de la cárcel, practican la cercanía. A aproximação com as pessoas se dava nas rodas de mate, as chamadas mateadas, em que os políticos muitas vezes ouviam mais do que falavam. Ellos desarrollan una estrategia para acercarse a la gente y explicarle quiénes son y por qué piensan dejar las armas a través de las mateadas. No tenían dinero para hacer campaña. Esa es la forma de acercarse a la población. ¿Y a quién se acercaban más? A los jóvenes. Entendieron cómo hablarle a los jóvenes. Y Mujica, que siempre jugó el papel de una suerte de viejo referente, logró conectar mucho con la gente joven en Uruguay. Mi futuro es lo más próximo del cementerio, por razones de edad. Pero me interesa la suerte de ustedes, de los jóvenes. Se na política interna Mujica praticou a aproximação com os jovens, internacionalmente a aproximação se deu especialmente com seus pares na América do Sul, num momento em que a esquerda conquistou a região. Quando estava bem de saúde, Pepe Mujica costumava caminhar aqui pelas ruas de terra da zona rural onde vivia, sozinho, sem segurança, sem nada. Às vezes vinha acompanhado pela mulher Lúcia e pela cachorrinha Manuela. Quando precisava receber algum chefe de estado, um convidado de fora do Uruguai, pedia emprestado para um vizinho esse rancho aqui, um lugar muito simples, com cobertura de sapê. Mas foi aqui que aconteceram encontros com ex-presidentes e estadistas como Hugo Chávez, Evo Morales, Cristina Kirchner e Lula do Brasil. Quem sempre cuidou desse rancho aqui onde o Pepe Mujica fazia as reuniões é o Rubén Fernandes. Rubén, acompanhaste muitas vezes as reuniões. Quem estuvo aqui com Pepe neste rancho, como dizemos em Brasil? ¿Lula estuvo aqui? Sí, sí, sí. ¿Hugo Chávez? Sí, todos. Sí, impresionante. ¿De Argentina? De Argentina también, sí, hace poquito tuvo la expresidenta también. Cristina, sí. Y a él le gustaba todo eso así, que sea simple la cosa, no le gustaba mucho así aparentar y todo eso. Muy sencillo. Ellos venían caminando acá, antes salían a caminar y eso, acá no. Pero nunca andaban con seguridad ni nada, siempre sueltos, solos. Pepe y Lucía. Pepe y Lucía, sí. Entre Mujica e Lula, a relação era de amizade e de admiração mútua. Porque soy amigo de Lula cuando triunfa, pero también cuando su derrota. Eu conheci na minha vida muita gente, muitos políticos, muita gente que eu gosto, muita gente que eu respeito, mas o Pepe era aquela figura especial. O Pepe era aquela figura mais carinhosa, aquela figura em que eu aprendi a respeitar, admirar e a seguir cada passo que o Pepe dava depois que ele assumiu a presidência do Uruguai. Lula hizo 25 horas en avión para venir aquí antes de que... Llegó, hizo una conferencia de prensa a dos patadas, acompañó a Lucía hasta donde estaba el Fede, pero yo estaba sentado al lado de Lucía. Se abrazó con Lucía y nos dimos un abrazo él y yo. Yo lo que llegué de Pepe y usted un solo corazón.
Depois de deixar a presidência em 2015, Mujica ainda seria senador em 2020. Mas aos 85 anos, renunciou, contrariado, em meio à pandemia da Covid. Ele estava no grupo de risco. Além de ter idade avançada, sofria da síndrome de Churg-Strauss, uma doença vascular autoimune. Sinceramente me voy porque me está echando la pandemia. Ser senador significa hablar con gente y andar por todos lados. Mesmo afastado da linha de frente da política, Mujica continuou a trabalhar nos bastidores, junto com Lucia, articulando a volta da esquerda ao poder. Em maio de 2024, Mujica anunciou que tinha sido diagnosticado com um câncer inoperável. Se descubrió que tengo un tumor en el esófago. Mientras tanto, mientras pueda, yo voy a seguir militando con mis compañeros, fiel a mi manera de pensar e entretenido com minhas verduras, com minhas gallinas. Lidou com a doença e a proximidade da morte com as mesmas generosidade e franqueza com que sempre levou a vida. Mesmo doente, ajudou a eleger Yamandu Orsi, da nova geração da Frente Ampla. Entonces, soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes. Toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja. Y hoy están ustedes. Rosenkoff, o velho companheiro de militância, foi escolhido pelo próprio Mujica para fazer uma última homenagem ao amigo no velório. Ele leu um poema escrito quando os dois estavam na prisão. E se este fuera mi último poema, insumiso y triste, raído pero entero, tan solo una palabra escribiría: compañero. ¿Qué piensa que queda de Pepe para el futuro, para las nuevas generaciones? Creo que se puede sintetizar en los 10 minutos de su ponencia, de su discurso como presidente en la Cumbre de Río. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. Creo que no hay que perder mucho tiempo en llorarlo, no le hubiera gustado eso. Creo que hay que asumir sus proyectos, asumir su visión de lo que es un compromiso por un mundo más justo, más lindo, más accesible y más humano. Ven a ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general. Alumbrando con su voz la oscuridad y hasta las piedras saben a dónde va. Esa es una canción emblemática del Uruguay. ¿Para Artigas? Es para Artigas. ¿Qué piensa que Mujica deja para los jóvenes que están acá en grande número también? Un ejemplo de vida en todo el mundo, es admirado, o sea que eso es lo que deja como legado. Desde el punto social, lo que él llegó a dejarnos a todos nosotros con sus leyes que
fueron muy progresistas, el impulso que le dio a los jóvenes también, el lugar que nos da a cada uno de nosotros como uruguayos y como ciudadanos en general. Es un referente para todos, los jóvenes más que nada, por la rebeldía. Él decía, dejaba para los jóvenes, ¿no? Seguir con sus causas, organizarse y seguir luchando y no perder esa rebeldía, ¿no? Que nos mueve por querer cambiar. Decía para su compañera, ya hicimos mucha cola en Penal Libertad, ¿eso? Sí. ¿Estuviste ahí para visitar quién? A mi esposo. Él era del Partido Comunista y estuvo también en el Penal de Libertad. Ahí estuvo Pepe Mujica, ¿no? Sí, claro. Y estuvimos en la misma época, ¿no? Miré a dificultad, pero el esfuerzo para estar acá. ¿Por qué? Sí, y porque se lo merecía. Te podés imaginar todo lo que hizo. Pero que estemos despidiendo a una persona que creemos que deja un pensamiento importante, que es que podemos vivir con lo sencillo e com o humano. Nesse momento a gente ouve palmas aqui na entrada do velório. É uma despedida que tem muita tristeza, mas tem uma certa serenidade e em alguns momentos muito orgulho, inclusive de gente de fora do Uruguai. Eu estou aqui do lado de dois brasileiros, pai e filho, um encontro de gerações aqui, né? Para se despedir do Pepe, é isso? É, dar aquele tchau, aquele abraço imaginário ali, que as ideias dele fiquem por aí pelo mundo e se espalhem ainda mais. O pai é que trouxe o filho ou o filho é que trouxe o pai para o velório do Pepe? O filho é que trouxe o pai. Tive que trazer ele lá de Colônia. Olha só, então é um jovem trazendo o pai para o velório de um velho, mas de um velho que dialogava com jovens também, né? Exato, exato. E para mim muito mais que uma despedida, um reconhecimento e um desejo que por aqui tem vários Pepes, futuros Pepes Mujicas, para iluminar o mundo. A gente veio porque Pepe se identifica muito com a nossa luta de classe. E nós temos uma luta do MST há vários anos construída. E a gente acredita na recuperação do ser humano, né? E Pepe nos inspirava isso. E a senhora vai levar essa flor ali para ele? Sim, eu gostaria de levar em vida, né? Como muitas vezes a gente já teve, só que agora é um momento assim de despedida, né? Ligando o Pepe Mujica à questão da terra, né? Ele sempre dizia que a terra pertence à humanidade. A terra não é mercadoria. A terra pertence à humanidade. Hoje a gente pode dizer que Pepe Mujica pertence à humanidade. Somos milhões de Pepes. Por que vocês saíram de Santana do Livramento para se despedir de Pepe Mujica? Porque hoje a humanidade perde um grande ser humano, mas a história ganha valores que a gente vai ter que cultivar para o resto da vida. Pepe é um exemplo a ser seguido, a ser cultivado, a ser plantado nos corações das pessoas para que esse mundo se transforme. Ele dizia, né, assim, não me voe, estou chegando, né? Quer dizer, ele está indo, mas está ficando, né? Presente, Pepe presente sempre. ¿De qué hablaron en esta última charla? ¿Sabes lo que estoy repasando? Dice, el discurso de los cabreros de Don Quijote. Entonces buscó ahí el libro y empezó a citarlo. Felices días aquellos que los antiguos ya abandonados, no porque abundara ese metal, sino porque no existían estas dos palabras, tuyo y mío. La última vez que estuve con él fue hace 20 días, en su casa. Él apenas podía caminar, pero quiso salir a mostrarnos algunos de los cultivos que aún tenía. Y me dijo, tengo 1000 estacas de higuera y las voy a trasplantar en primavera. Él sabía que no llegaba la primavera. Pero en ese momento, ese Mujica enamorado de la vida se olvidó de la muerte y mostró realmente esa pasión que tenía por vivir, hablando de un proyecto que en el fondo sabía que nunca cumpliría. Con eso fue con lo que yo me quedé de todas las entrevistas que tuve con Mujica. Me iré con el último aliento y donde esté, estaré por ti, estaré contigo, porque es la forma superior de estar con la vida. Gracias, querido pueblo.